Minas S.A. Temporada Gestão e Marca. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? A Gerdau, maior produtora de aço brasileira, tem revolucionado a comunicação na indústria. Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, é o entrevistado de hoje na temporada Minas S.A. Gestão e Marca. Pedro, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Gerdau em Belo Horizonte, uma nova sede muito bonita. Tudo bem? Tudo ótimo, Denise. É um enorme prazer te receber aqui na sede da Gerdau em Belo Horizonte. Admiração pelo seu trabalho, pelo Jornal Tempo. Obrigado. Então, é sempre um prazer. E agora, na casa nova da Gerdau. Tá muito legal. Acho que é importante isso, né? Ainda mais assim, a Gerdau ela tem 123 anos e ela tem vários negócios e Minas é uma operação muito importante, não é, Pedro? Queria que você falasse um pouco. Exatamente, como é que está Denise. essa posição. A gente é uma empresa de 123 anos, né? Uma das poucas empresas brasileiras centenárias. A gente nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi se nacionalizando e internacionalizando a companhia. E um dos lugares que a gente mais cresceu nos últimos anos foi aqui em Minas Gerais. Minas se tornou, de fato, a casa da Gerdau no Brasil. Né? Nosso berço é o Rio Grande do Sul e a nossa casa é Minas Gerais. Hoje, quase mais de 60% dos negócios da Gerdau no Brasil já estão aqui em Minas. Não à toa, faltava, inclusive, que a gente tivesse uma sede oficial aqui em Minas Gerais, que nós inauguramos esse mês. Então, temos o prazer de te receber aqui, para que a gente possa cada vez mais estar conectado com os mineiros e com as mineiras. Nesse momento, a gente vive um momento muito especial aqui em Minas, de grande crescimento dos negócios. A gente está passando o que a gente tem chamado de reorganização dos nossos ativos, otimizando ativos que são menos competitivos, mas priorizando aqueles ativos que são mais competitivos. Então, a gente fez agora uma reorganização de portfólio, onde a nossa usina de Divinópolis está recebendo um investimento de R$200 milhões para que seja modernizada, para que seja cada vez mais capacitada a produzir produtos, né, com menor emissão de gás de efeito estufa, produtos com mais qualidade, que ela realmente se torne uma indústria cada vez mais relevante no portfólio da Gerdau. E também um investimento muito grande na nossa usina de Ouro Branco, está recebendo investimentos na ordem de R$1,5 bilhão, com um novo laminador de bobinas a quente, né? Uma usina que está virando cada vez mais uma plataforma de produtos finais da Gerdau. E a nossa toda a estratégia de mineração para que a gente possa ter uma mineração sustentável, uma mineração 4.0, que possa de fato conversar com as demandas da sociedade, e aí que a gente possa ter muita competitividade com esse minério próprio. A gente tem grandes projetos em curso, e hoje uma carteira só em Minas Gerais de mais de R$5,5 bilhões, uma geração de mais de 5 mil empregos nesse momento em Minas. Então, a nossa perspectiva para Minas é continuar crescendo. E a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre comunicação, sobre relacionamento, tem muito a ver com isso. Porque você não cresce sozinho, você não cresce sem se comunicar, sem se relacionar com seus vizinhos. E como diria, né, uma frase de um autor desconhecido, não existe empresa próspera numa sociedade que não caminha na mesma direção. Então, a estratégia da Gerdau de melhorar a sua comunicação vai muito em linha para que a gente possa, todos juntos, construir uma sociedade melhor. O Pedro, e a Gerdau tem feito reorganizações aqui dentro do mercado mineiro, né, com as suas usinas, e gerado mais empregos também, não é? Exato. Às vezes a gente teve que fazer um reajuste, por exemplo, em Barão de Cocais, uma usina que mais de 40 anos, a gente tomou uma medida de uma adequação muito responsável com a população de Barão de Cocais. Era uma usina antiga que não tinha mais a competitividade necessária nesse momento, para o momento de negócio que a gente vive no mundo. Então, nos colaboradores, a gente relocou quase 60% deles. Um programa também de transição para aqueles que não foram relocados, um programa de muita responsabilidade com os colaboradores e com o município. Mas, em contrapartida, nesse momento, grande parte, inclusive, desses colaboradores foram para esses projetos que eu citei. E, nesse momento, a gente tem um saldo aqui positivo de geração de novas oportunidades de mais 5 mil vagas. Então, a gente acredita muito, né, que para gerar vagas a gente precisa ser competitivo e a gente precisa fazer escolhas. A gente tem feito essas escolhas e o ambiente que a gente tem encontrado em Minas tem sido muito favorável para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo. E eu não tenho dúvidas que a Gerdau vai ficar aqui em Minas realmente
por muitos anos, por mais 123 anos, pelo menos. Pedro, a gente sabe que uma comunicação também depende muito do seu CEO, e o Gustavo Werneck, todas as vezes que eu converso com ele, tem uma transparência, um engajamento, acredita no time, descentraliza. Isso é muito importante também para a comunicação ser alavancada dentro do grupo, não é? Isso faz toda a diferença, Lenice, porque a Gerdau passou por uma enorme transformação de negócios, mas também cultural nos últimos 5, 6 anos. É uma empresa de 123 anos de muito sucesso. O Gustavo foi o primeiro CEO fora da família Gerdau e ele foi realmente o grande maestro dessa mudança, né, desse DNA de uma empresa mais aberta, de uma empresa que ouça melhor a comunidade. E ele é um grande exemplo de liderança interna e externa que não só acredita, como exercita isso. Então, a missão que ele nos dá sempre é essa, de a gente ser uma empresa que seja aberta, transparente, que use o relacionamento e a comunicação como um elo de criação de confiança com a sociedade. E o Gustavo, ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que é muito comunicativa, um CEO que entende o seu papel para além do portão para dentro da empresa. E as áreas que hoje atuam como a nossa de comunicação têm tido esse respaldo, né, que a liderança do Gustavo permite para que a gente continue avançando. Porque, como eu disse, a gente não consegue mais, nos dias de hoje, criar uma empresa numa sociedade sem ter o que a gente chama de licença social para operar. Então, isso precisa, numa empresa, começar no topo da empresa, do CEO da empresa, no caso do Gustavo, até os nossos estagiários, nossos operadores, para que todo mundo tenha essa mesma visão de negócio. Eu vi que você foi eleito o profissional de comunicação mais admirado do Brasil. E isso nos permite ver que dá para ter criatividade, comunicação numa indústria de aço, não é? Como é que faz essa equação, Pedro? Não, legal. Parabéns pelo prêmio, porque a gente sabe, né, nós jornalistas, você também é jornalista, mineiro, e sabe o quanto que a profissão, ela tem que ser ali uma batalha todos os dias, né? Exatamente, né? Como diria também uma outra frase, eu não me lembro quem disse, que comunicação não é o que a gente fala, é o que os outros entendem, né? Então é o grande desafio, né? E primeiro eu fico sempre muito feliz e honrado com esses reconhecimentos, mas eu tenho absoluta certeza que são reconhecimentos a todo o time da Gerdau, né? Não só o time de comunicação, mas aos 30 mil colaboradores. Comunicação é feita por todo mundo que trabalha na empresa. E eu sempre falo, né? Prêmios ou reconhecimentos são pontos de partida para a gente melhorar ainda mais e não de chegada. Então eu tenho absoluta certeza que esse momento em que a gente consegue transformar a imagem da indústria do aço, né? É uma indústria que no passado foi muito mal vista no Brasil, apesar de ser essencial, de estar em praticamente tudo que nos cerca. Tudo, né? Não dá para viver sem aço, não é, Pedro? O aço está em tudo que a gente vive, de estar nas grandes soluções de transição energética que o mundo passa, na mobilidade, nas casas, em tudo. É um setor que ainda é muito incompreendido, e que, naturalmente, né, por todos os dilemas que a mineração passou no Brasil, que se confunde também, a gente entendia que a gente precisava mudar a forma de se apresentar para a sociedade, né? As indústrias, de forma geral, aprenderem que não existe mais negócios só para negócios. Hoje, todo mundo é seu cliente. Né? E que você hoje não consegue mais operar sem que você seja uma indústria que converse com a sociedade. Não dá mais para ficar lá no pedestal, não né? existe mais isso. E a população com as redes sociais, com o aumento cada vez mais de que as pessoas tenham voz na sociedade, o que é muito bom. Sim. As empresas precisam estar mais abertas. Então essa linguagem, essa popularização da nossa linguagem, essa aproximação da marca, essa nossa estratégia de buscar muitas vezes estratégias que eram de empresas de varejo, de produto, né, que se conectam emocionalmente com as pessoas, eu acho que foi talvez a grande virada que a gente buscou fazer. A gente tem muito orgulho de saber que ainda tem muito por ser feito, que a gente pode melhorar, mas que eu acho que assim, já deu muito sucesso e mostrou que sim, a sociedade reconhece e acredita em empresas que se dispõem a dialogar com elas. E aí vocês começaram com o patrocínio, o engajamento em grandes eventos, né, de repercussão nacional e mundial, como o Rock in Rio. Está completando agora 40 anos essa edição, e já é a segunda vez que vocês participam com a construção do Palco Mundo, não somente do Palco Mundo, mas várias outras ações sociais envolvendo
Dá para combinar aço com rock? Como é que foi pensada essa ideia? De que foi, Pedro? Olha, essa foi uma ideia meio maluca que nós tivemos dentro de casa. Aham. Levamos para os amigos do Rock in Rio esse desafio de pensar juntos. E tem dado muito certo. A gente está indo aí para a segunda edição do Rock in Rio. Já a terceira edição de festivais, porque no ano passado a gente também participou do The Town, que é o filhote do Rock in Rio em São Paulo. E foi muito interessante, Helenice, porque a gente entendia, o aço já está em tudo, como a gente já comentou. Sim. Inclusive estava nos festivais, mas não era visto, nem lembrado, nem percebido. E o desafio era, poxa, como é que a gente faz o aço ser protagonista de um festival de música, de entretenimento? A gente entendeu que as grandes plataformas de entretenimento como o Rock in Rio, no final do dia, elas são grandes plataformas de conexão com a sociedade. Além delas reunirem lá 700, 1 milhão de pessoas fisicamente, são eventos que são transmitidos para milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil, para milhares de pessoas na internet. Não à toa, as maiores marcas do varejo de consumo estão lá, se conectando com a sociedade para vender os seus produtos, os seus serviços. No nosso caso, a gente queria muito mais vender uma ideia, um conceito, né, um modelo de empresarial. São festivais que também nos conectariam novamente com o público mais jovem, com gerações que hoje são muito afastadas de indústrias tradicionais como as nossas, e que a gente pudesse, de fato, humanizar o aço. Por isso que todos os nossos patrocínios, mesmo o Rock in Rio ou outros que a gente pode vir a comentar, tem um elemento chave por trás, que é sempre essa intencionalidade de levar o aço para o palco, de levar o aço como protagonista e que a gente consiga, por meio desses eventos, traduzir de uma forma mais simples para a população como esse aço é produzido, como a gente consegue produzir com menor pegada de carbono, como 1 milhão de catadores no Brasil vivem da sucata metálica e transformam esse esforço num palco como o Palco Mundo do Rock in Rio. Que ali tem um trabalho social também. Está gerando emprego para uma parte da população que é essencial, né? Gerando emprego e renda, né? Exatamente. Mais de 1 milhão de catadores de sucata participam da vida da Gerdau, né? Eles estão aço sustentável, Exato, aço verde. Eles estão todos os dias nas ruas. Muitas vezes também o pessoal reclama do trânsito, quando vê um carrinho de sucata, a gente dá aquela buzinada e tal. Esse pessoal ele faz um trabalho fundamental para que a gente tenha cidades limpas. A Gerdau trabalha de uma forma muito colaborativa com eles, né, nas cooperativas, com os catadores, comprando essa sucata e transformando em diversos produtos. Quando a gente leva isso para um Rock in Rio, né, que é muito visto, as pessoas prestam atenção, e você coloca isso no palco, onde as maiores artistas do mundo vão se apresentar, a gente tem certeza que a gente consegue ter a atenção das pessoas de uma forma diferente. Hoje a gente é muito bombardeado, Helenice, por informação o tempo todo. A gente vive um momento muito difícil das pessoas terem atenção em determinada coisa. Então a estratégia de comunicação das empresas tem que hoje ser muito inteligente, criativa e assertiva. Porque a chance de você, às vezes, gastar energia e não ser percebido é muito grande. Porque as pessoas estão sendo bombardeadas nas redes sociais, nas ruas, nas rádios e tudo mais. E como você faz, né? As empresas não têm a capacidade que vocês, como ótimos comunicadores, têm de se comunicar com a sociedade. Então a gente precisa, muitas vezes, realmente buscar esses caminhos. E a gente encontrou no Rock in Rio e em outras plataformas um canal muito interessante e inteligente para poder levar o aço como protagonista, contar as histórias do aço e ajudar a transformar a imagem da Gerdau. E hoje a gente até pode dizer com bastante humildade a imagem da indústria do aço no Brasil como um todo. Então a gente acaba vendo um movimento a partir disso, outras indústrias, outros players também entendendo a importância da comunicação. E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente não muda a imagem de uma indústria sozinho também. Não, tem que ter uma ação conjunta, integrada. Exatamente. Né? Então, um efeito manada, digamos assim. Exatamente. Né? Então, toda vez que eu vejo uma indústria do aço se comunicando, fazendo uma ação bacana, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que, por mais que sejam empresas concorrentes, que lá na ponta estão buscando cada um o seu espaço, nesse quesito de ter uma indústria que seja aceitada pela população, compreendida, que possa ser cada vez mais forte, importante como ela é para o Brasil, a gente tem que ter esse trabalho conjunto. E nessa transformação da sociedade por meio do aço, eu vi também que no Rock in Rio vocês estão com uma pegada social também, participando com a Tiribins do aço que tem nos óculos, né, que a gente sabe que tem, e essa renda sendo revertida para programas sociais. Né? Como é que funcionou? São duas indústrias bem distintas, mas
teve uma pegada aí, teve uma liga, né? Teve uma Digamos liga. assim. São mundos que se a gente fosse olhar muito distantes, né? Sim. A Chili Beans é uma empresa super moderna, super conectada com os jovens, fashion, que está no mundo da moda, a Gerdau na indústria do aço tradicional. E exatamente essa é a sacada. A gente já estava nos óculos, nas armações. Quantas armações metálicas existem? Mas ninguém percebe novamente. Poxa, você une a Gerdau, se une a Chili Beans, e a gente faz uma homenagem ao Palco Mundo. Então a gente está lançando uma linha de óculos exclusiva, com a própria cenografia do Palco Mundo sendo representada, para que a gente possa levar esse conceito para o rosto das pessoas, as pessoas que são fãs do Rock in Rio, que são fãs do Palco Mundo, desses artistas, e a gente possa contar essa história de uma forma cada vez mais próxima da sociedade. Então foi uma colaboração muito interessante. E a gente entendeu que a gente tinha um poder de trabalhar juntos para ir além de só contar essa história, de realmente impactar socialmente a vida das pessoas. Então, por que não transformar esse óculos num produto social? Então, mais do que um produto que conta essa história do aço, da reciclagem, do palco, que é muito importante para nós, é um produto que ajuda a transformar a vida das pessoas. Então, a gente fez uma combinação e 20% de toda a venda desses óculos vai ser revertida para a reforma da favela da Providência, no Rio de Janeiro. Nossa, que legal isso. E pouca gente sabe, a favela da Providência foi a primeira favela do Brasil, foi o berço do samba, tem uma favela que está muito conectada com a cultura brasileira. Tem toda uma história, né? Toda uma história, né? Como a brasilidade está conectada a esse local, um local que precisa de muita ajuda. Então, a gente vai contribuir com a nossa parcela. A Gerdau também está fazendo outros aportes fora da venda dos óculos, junto com a Gerando Falcões e com o Rock in Rio. Favela 3D. Favela 3D. Mas a gente colocou o óculos também para dar ainda mais visibilidade, né? A gente brinca, né? A gente coloca um óculos para poder ver melhor alguma coisa. E por que não usar os óculos para que as pessoas enxerguem mais pessoas que estão invisíveis, comunidades que não estão assistidas? Então o óculos também tem essa metáfora de nos ajudar a dizer assim, a gente precisa ver outras coisas. E eu acho que foi uma pegada muito legal, uma pegada moderna, descolada, disruptiva. A gente tem visto a Gerdau sendo falada em lugares que ela não era comentada, chegando em públicos que ela não era muitas vezes buscada. O óculos está um sucesso, muita gente querendo comprar, a gente não está dando a Chili Beans, né, que vende, a Gerdau não participa do processo de comercialização dos óculos. É ela que tem que fazer os óculos. Exato, esse é o papel dela, ela faz muito bem. Então a gente está muito, muito feliz. Essa é o que a gente chama no mundo da comunicação de uma colaboração entre marcas e tem sido um sucesso. E acho que o grande segredo técnico quando a gente traz essa colaboração de marcas é a gente transferir atributos. A Gerdau transfere para a Chili Beans e para o Rock in Rio a seriedade, a sua tradição, a sua credibilidade, ao mesmo tempo em que essas empresas transmitem para a Gerdau a sua jovialidade, a sua inovação, a sua conexão. Né? Você troca atributos de marca e todo mundo sai ganhando. Sim. E esse que é o grande segredo, como é que você consegue cada vez mais montar estratégias onde essa colaboração possa fazer bem para todos os envolvidos. A pessoa vai olhar em casa, olha os óculos do Rock in Rio, né? Vou ter isso aqui para sempre, né? Quer dizer, eterniza aquele momento que ela sentiu lá, igual uma viagem, né? Ela tem sempre aquela lembrança ali. Muito legal, Pedro. Falando da Favela 3D Digital, que é também um outro movimento com a Gerando Falcões, né? E eu estive lá em São Paulo na divulgação, participa também e é voltado para essa questão social, né? Que é um projeto também muito sério. Como é também fazer a comunicação disso, levar isso para a sociedade, mostrando, olha, a gente está impactando também, está com essa responsabilidade social, né? Quer dizer, uma questão de gestão e marca também. Exatamente, Lenice. A gente tem a habitação como um dos eixos centrais da nossa estratégia de responsabilidade social. A gente entende que o Brasil tem um déficit habitacional enorme ainda, infelizmente, em todas as regiões do país. Então a gente se sente na obrigação de ser parte dessa solução a esse problema. Principalmente a gente produz um dos insumos da habitação no Brasil, que é o aço. Está lá, né? E a gente na construção. Quer ser parte, devolver parte também disso para a sociedade. Então a gente tem uma série de projetos. Quando a gente utiliza os patrocínios, né, de entretenimento como o Rock in Rio para também fazer ações sociais como essa, a gente tem dois grandes fatores, né? O primeiro é, de fato, fazer o bem. A gente, no ano passado, junto com o The Town, com a Volkswagen, com a Gerando Falcões, a gente fez a transformação da favela do Haiti, que foi uma favela feita por imigrantes haitianos no Brasil, em São Paulo. Hoje é uma favela com 98% de pessoas empregadas. É uma favela hoje que tem 100% de saneamento. A gente consegue transformar, de fato, não só a cenografia da favela, mas a realidade daquele local. E agora bem-estar das pessoas lá, né? Morando, né? Exato. Que a gente
tem acesso a isso e a gente quer que as pessoas também tenham, né? Senão fica uma sociedade muito desigual, né? Continua mantendo aquela questão da distribuição de renda, né? Desigual. Não faz sentido uma empresa prosperar num ambiente desse. E no Rio de Janeiro a mesma coisa agora. E qual que é o grande segredo, assim, que a gente acredita muito de se juntar também com os festivais nesse processo? Eles têm uma capacidade de dar visibilidade a isso, que a gente entende que podem engajar mais empresas, engajar mais atores. Inspirar outras empresas. Nossa, olha. Muitas vezes você faz um projeto social sozinho ou com outras empresas, mas sem ter um veículo de comunicação tão potente como o Rock in Rio por trás. E, claro, é super nobre, tem que ser feito mesmo. Mas muitas vezes as pessoas, você não consegue levar isso para engajar mais gente. Fica muito preso naquela realidade. O Rock in Rio ele é um canhão de comunicação. Fala com milhões de pessoas, né? Então, quando a gente faz isso junto com o Rock in Rio, muito mais do que transformar, de fato, esses lugares que a gente tem se colocado para fazer e que tenho certeza que vão ser lugares muito melhores, é que eles sirvam de exemplo. É que eles possam mostrar que, sim, essa semente que a gente está plantando com o Rock in Rio pode ser plantada em vários lugares do Brasil, pode ser plantada aqui em Minas Gerais, pode ser plantada no Nordeste, no Norte, e que todas as empresas, se trabalharem em colaboração, porque nesses lugares que a gente tem que se juntado. A Gerdau, com outros patrocinadores do Rock in Rio, com a Gerando Falcões, ou seja, ninguém faz nada sozinho. Não, só a Gerdau sozinha ela não consegue levar esse turbilhão todo aí, né? Então essa cruzada contra a pobreza, né? Exato. Contra a desigualdade social. Então, e a gente faz... se tem outras mãos ajudando, né? É muito melhor. Exatamente. Para que a gente vai fazer as coisas sozinho se a gente pode fazer em colaboração? Então, os patrocínios para nós também, eles têm uma conotação social muito grande. Então, a gente tem essa conotação da marca, de desmistificar o aço, de falar das propriedades da reciclagem, mas eles também têm um papel de impactar, o que a gente chama de patrocínio de propósito. Não faz sentido uma indústria como a nossa fazer um patrocínio pelo patrocínio, porque, de fato, nós não fazemos o patrocínio para a pessoa no dia seguinte comprar um vergalhão na prateleira do supermercado. Não é assim que funciona. Então, a nossa lógica ao fazer esses processos, ela é diferente. É uma lógica institucional, é uma lógica reputacional, mas uma lógica social. Eu acho que essa união dessas três plataformas é que monta o nosso arcabouço de comunicação para fazer sentido para o nosso negócio. Então, mesmo eu usando técnicas muito mais ligadas a bens de consumo, varejo e outros setores, mas elas estão a serviço do impacto social, a serviço da gente homenagear a reputação do sistema de reciclagem no Brasil. Então, é sempre essa intencionalidade, e por isso a gente fica muito feliz de saber também que eventos como o Rock in Rio, como a Fórmula 1 e dentre outros, também hoje cresceram muito a sua própria responsabilidade social e o seu papel. Você dá o exemplo. Não é só o papel de levar o entretenimento, que também é muito importante, as pessoas precisam se divertir, ser felizes, e isso é muito bacana por si só, mas também que eles saibam que o papel deles vai muito além, que tem o papel de levar uma mensagem positiva, de transformar a sociedade, de engajar mais players. Não é? Chamar a sociedade, olha, todo mundo tem responsabilidade aqui, né? Não dá para terceirizar, não, deixar só por conta de um ator, não é? Só por conta do governo, né? Exatamente. Todo mundo tem que participar, não é, Pedro? Exato. Gente, hoje a temporada Minas S.A. Gestão em Marca é com Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.
A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta. Gente, hoje a temporada Minas S.A. Gestão em Marca é com Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais. Você falou de Fórmula 1 aí e eu achei muito interessante. Fui no ano passado, achei incrível ter uma marca brasileira como a Gerdau, com outras marcas mundiais, né? Num evento mundial que tem a alça aqui no Brasil. E eu achei muito interessante para vocês explicarem outros conceitos também, como a economia circular. Um conceito não é fácil de explicar, não é? Ele é complexo, mas vocês têm feito isso também em eventos voltados para o aço, como o evento do Instituto Aço Brasil, que é o mais importante do setor no Brasil. Vocês colocaram uma réplica lá do carro de Fórmula 1 para explicar, né, como é que aquele aço chegou lá. Pouquinho essa experiência também, Pedro, que eu achei muito interessante, de engajar também o setor. Legal, Helenice, foi um prazer ter você com a gente lá na Fórmula 1. Foi muito legal, viu? A Fórmula 1 é realmente um espetáculo, ela é o maior evento de automobilismo do mundo, é o maior evento esportivo da América do Sul, dentro de todos os segmentos, é o que mais reúne atenção, é assistida por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E para a Gerdau, que é uma empresa brasileira, mas uma empresa que hoje é a maior empresa brasileira que produz aço, mas muito internacionalizada. Participar de um evento de classe mundial, que conversa com uma sociedade no mundo inteiro, também era muito interessante para nós. Primeiro porque 40% do nosso negócio, né, 30%, a depender do prisma, vem do mundo automotivo. Né? A gente é um grande produtor de aços especiais para o segmento automotivo. Nós desenvolvemos aços especiais de altíssima tecnologia para desenvolver esse segmento, um segmento de mobilidade. Várias das marcas, inclusive, que têm carros no grid da Fórmula 1, de alguma forma, nos seus carros particulares, tem algum aço da Gerdau. Então, a gente participa desse desenvolvimento tecnológico. Então, era muito interessante também como é que a gente leva a inovação para dentro da Gerdau. E, de fato... Essa inovação do setor automotivo também para dentro, né? Porque os carros também estão se modernizando com outras tecnologias e ela tem que acompanhar. Temos que acompanhar esse oferecer movimento. cada vez mais produtos nesse portfólio, né? E foi um patrocínio muito interessante, primeiro porque a gente também conseguiu falar desse processo da reciclagem da economia circular. A gente conseguiu montar com a Fórmula 1 aqui no Brasil um modelo de patrocínio muito interessante, onde não só a gente faz uma série de comunicações, mas a gente conseguiu fazer uma comunhão para reformar também o Autódromo de Interlagos. Eu achei. É a casa da Fórmula 1 no Brasil. Estava lindo, né? São 80 anos que ele tem ali, foi palco de grandes momentos de emoção para a família brasileira. Quem aos domingos não se lembra do Autódromo de Interlagos. E a gente entendeu que talvez era o momento da gente levar o aço como um elemento fundamental para criar um novo ciclo para Interlagos. Então a gente iniciou um processo de várias intervenções, seja em infraestrutura, seja em acesso, seja em tecnologia. E até em alguns momentos mais lúdicos, a gente criou, para você ter uma ideia, Helenice, os maiores mastros de bandeiras do circuito da Fórmula 1 no mundo. Eu vi lá. São lindos. Você consegue vê-los assim de longe, não é? São mastros enormes, assim, e que primeiro dão visibilidade também ao aço. Nos possibilita explicar muito do que a gente já conversou sobre essa questão da economia circular, e para que o aço, que já estava no autódromo, também fosse percebido sob um novo prisma. Com protagonismo. Que ele merece, não é? Exatamente. O aço não é vilão. Pelo contrário, ele é a solução. Ele é a solução, né? E a gente conseguiu, então, montar, eu acho que um momento também que a gente consegue levar os nossos principais clientes, parceiros, onde a gente consegue criar um momento de conexão com o nosso mercado. Realmente uma plataforma completa e que também tem esse olhar para a sustentabilidade. Por isso que a gente esse ano desenvolveu esse carro de sucata. Achei ele lindo. Que é como se a gente... E tamanho real, né? Tamanho real. Olhando a foto, gente... Queria falar para os mineiros e mineiras que em breve ele vai estar por aqui em Belo Horizonte, em exposição. A gente vai levar ele para o aeroporto de Confins. Nossa, isso é muito importante. Para que as pessoas possam conhecê-lo.
A ideia é exatamente essa. É como se a gente estivesse fazendo um scanner, um DNA do nosso aço e mostrando por dentro que ele é um antigo fogão, uma antiga geladeira, um antigo carro, um antigo talher, e que se transforma inclusive num carro de Fórmula 1. Então esse aço que a Gerdau produz aqui no Brasil, que hoje está no mundo todo, em grandes obras icônicas pelo mundo, está no Canal do Panamá, esse aço da Gerdau que está no One World Trade Center, que deu lugar às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, em grandes, até na Torre Eiffel, nos elevadores, tem o aço da Gerdau, com esse DNA. Então a gente realmente tem que contar essa história, e é uma história que ela pode ganhar o mundo também, tá, Eunice? Hoje nós somos uma empresa com presença muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, no Peru. Então, quando a gente também vai para uma plataforma internacional como essa, a gente também está fazendo uma aposta de conversar com um público ainda maior. Né? E está mostrando a robustez da empresa, a solidez. Exatamente. Né? Então, também, a gente está muito feliz com essa parceria. Esse ano a gente vai estar de novo no GP São Paulo de Fórmula 1. Tem novidades esse ano, né, que nós vamos levar coisas novas, novos equipamentos em aço. Então, quem for o GP esse ano vai ver o aço sobre novas formas. Né? E eu acho que vai ser ainda interessante, porque essa é a ideia, né? A cada etapa a gente conseguir levar realmente a barra e fazer coisas diferentes, inovar e seguir realmente moldando esse novo formato de patrocínio que a gente tem criado. Ô Pedro, e eu acho que também deve ter um resultado depois que termina o evento, não é? Os compradores, eles falam, poxa, quero esse aço da Gerdau, porque ela estava apoiando um evento aqui no Brasil e dessa magnitude. Vocês sentem também esse reflexo depois? Sim, Eunice, a gente entende assim. Que é a empresa que precisa de vendas, né? O resultado financeiro dela é importante. Tem vários estudos que mostram, você vai buscar estudos sobre, por exemplo, a geração Z. É uma geração que cada vez mais toma sua decisão de compra, não só pelo preço, mas muito mais pelo propósito. Isso é óbvio que é uma mudança de médio e de longo prazo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Mas está cada dia maior. Mas essa consciência ela veio para ficar. Na Europa, em países mais maduros, isso já é uma realidade mais robusta. Cada vez mais as escolhas de compra, seja do dia a dia, seja de uma compra empresarial, elas vão passar por isso. Então, sim, a gente acredita que o nosso modelo de negócio, nosso posicionamento de marca, ele tem muita oportunidade de refletir, sim, numa escolha da Gerdau como um parceiro também de sustentabilidade, de um parceiro que é responsável, que acredita nisso. A gente tem dado passos nesse sentido, a gente já vê movimentos e gestos. Claro, talvez ainda não significantes, porque é uma mudança, como eu disse, de médio e longo prazo, mas eu não tenho dúvida que num período de aí, no máximo 5 anos, isso vai se tornar talvez uma diferença fundamental para se fazer negócio. E quem saiu na frente bebe água limpa, não é? Com certeza. Se ela já está com esse processo de rastreabilidade, de mostrando para a sociedade esse aço sustentável que ela tem, o cliente ele já está ali fixado na cabeça, né? Não tenho dúvidas. Essa comunicação. Não tenho dúvida. E isso acontece de forma orgânica, né? A gente acabou de se tornar a primeira indústria do aço no mundo certificada como empresa B dos Estados Unidos, em algumas operações aqui da América do Sul, e estamos em vias de certificar o Brasil. O que isso quer dizer? A certificação B hoje é uma certificação global, uma das que mais atesta a responsabilidade socioambiental de uma empresa. É um selo reconhecido mundialmente e que nenhuma indústria de base como a nossa ainda tinha se aventurado a buscar. Ela é mais usada... É difícil, né? Ela é muito difícil, ela muda os critérios, ela faz a gente sair da nossa zona de conforto, a gente tem que rever os nossos processos. Tem que atender outros requisitos, rever a nossa forma de se posicionar, de se comportar. E a gente se desafiou a fazer isso. A gente acabou de certificar a América do Norte, que é uma operação quase do tamanho da do Brasil. Então a gente se tornou a primeira indústria do aço no mundo a se certificar B. A gente certificou a nossa operação do Peru, e uma das operações que a gente tem no Brasil, que é a Gerdau Summit, então essas já são operações com o selo de empresa B. A gente está em vias de chegar isso no Brasil. Isso é um compromisso público. Muito mais do que uma marca que a gente agrega, é um compromisso público da nossa intenção. E a gente faz isso. Você falou de resultados, né? Os resultados eles vêm não só por parte dos clientes, mas tem resultados, por exemplo, que vêm de outras frentes que a gente talvez nem esperasse. Vou dar um exemplo, né? A gente fez um programa de trainee há um ano atrás, tivemos mais de 45 mil inscritos. Nossa, vamos por vaga. Vamos aí, mais do que talvez os principais vestibulares do país. Nós somos mais buscados do que os bancos, do que o varejo. Ou seja, a empresa tem essa busca frenética que o jovem quer trabalhar na Gerdau. Então, acho que essa transformação da robustez da nossa imagem, a gente vem quebrando. Acho que esse é um grande sinal.
Para você ter uma ideia, uma empresa como a nossa, mais considerada da indústria tradicional, nós nos tornamos a indústria do aço mais seguida no mundo nas redes sociais. Hoje são mais de 3 milhões de pessoas que seguem a Gerdau em todas as plataformas. Do TikTok, nós somos a única produtora de aço brasileira e talvez mundial no TikTok. A gente se aventurou a conversar com as pessoas. Para o jovem mesmo, né? E a gente realmente entendeu que essa conexão. E quando a gente viu que as pessoas queriam nos seguir, queriam se comunicar, queriam se conectar, a gente falou, poxa, isso naturalmente, isso pode gerar oportunidades de negócio, oportunidades de atrair talentos, oportunidades de ser mais bem entendido pelas nossas comunidades vizinhas. São oportunidades múltiplas que isso nos traz. E a gente entende esse papel e por isso a gente tem olhado a comunicação de uma forma sistêmica e muito estratégica. E vai democratizando o acesso, né? Exatamente. A um setor da economia que é muito complexo e que vocês vão fazendo. Eu tenho visto as redes sociais, vocês têm usado mapas, por exemplo, para mostrar o ativo florestal que tem, que é o maior que está aqui em Minas Gerais, mais de 250 mil hectares de área plantada, né? Porque o eucalipto ali, certificado, né, gente, não é mata nativa, ele vai ser usado na produção do aço também, né? Então você tem usado aqueles mapas para mostrar aquela extensão de terra toda aqui em Minas Gerais. Quer dizer, isso aí a pessoa entende na hora, não é, Pedro? É buscar essas linguagens que são as linguagens que a internet já consolidou, mas que muitas vezes as indústrias ainda ficam muito receosas em experimentar, ficam muito ainda no formato tradicional. E a gente tem sido realmente pioneiro, acho que aí muito a mão do Gustavo, voltando, né, que tem essa liderança encorajadora de nos dar essa missão de buscar sempre, e se errar a gente acerta depois, porque quando você inova, você corre riscos, e isso faz parte do processo, e as redes sociais, elas são um local mais complexo de você, e quanto mais você se mostra, mais eu tinha também um professor meu que falava, né, quanto mais telhado você tem, mais pedrada você leva também. Mas isso é a sociedade. Hoje tá todo mundo assim, não é? E você aprende com isso. Porque se você também não ouve, eu sempre falo muito, Lenice, que toda essa exposição que a gente está comentando da Gerdau, muito mais do que a gente falar, a gente também tem ouvido muito. Porque quando a gente vai para esses patrocínios, quando a gente vai para tantos lugares, quando a gente tem tantos seguidores nas redes sociais, a gente não está só falando, a gente está recebendo. Não. Hoje a gente tem uma estrutura para conversar com as pessoas, quase que um call center digital, para que a gente dê conta de conversar com as pessoas que querem tirar dúvidas, que querem mandar um currículo, que querem fazer uma cotação de um produto, que querem entender por que um determinado caminhão passou em determinada rua. Então, essa comunicação de que seja via de mão dupla, ela é fundamental. Não adianta você ir para o Rock in Rio, para a Fórmula 1, para a Copa do Mundo, para onde você quiser, se você for só com a boca. Você tem que ir com a boca, mas também com os ouvidos. E o que a gente tem feito muito nesses lugares é muito mais do que falar da Gerdau, que a gente tem feito, mas ouvir também a sociedade. Então, estar nesses lugares nos dá a capacidade de compreender melhor o mundo, compreender melhor a diversidade que a gente tem na sociedade e entender que a gente precisa refletir isso dentro da empresa. Isso tem nos ajudado a ser uma empresa melhor a cada dia, porque a gente pode rever os nossos processos, as nossas atitudes, as nossas iniciativas, e eu acho que tem sido também muito bom para nós essa exposição também nesse sentido de compreender melhor os anseios da sociedade. É uma questão de humildade, de se colocar na mesma visão, de tentar entender o que a pessoa está enxergando, né? E de dar um retorno para ela, do que explicar para ela, né? E não ficar aquela empresa lá só por meio de nota, né? Isso é muito importantíssimo na comunicação. A gente até muda, assim, são detalhes, mas são símbolos importantes, né, Lenice? As empresas muitas vezes usam, por exemplo, um termo chamado comunidades do entorno. A gente não usa esse termo na Gerdau. Porque quem é entorno? São vizinhas. Né? Entorno significa que você é o centro. E nós não somos o centro de nenhuma comunidade. Então não tem centro, né? Todos são importantes. Então são detalhes de mudança cultural, de mindset, de posicionamento, que vão com símbolos também, da forma como você se expressa, vão sendo percebidos pela população também de uma forma diferente. Então são percepções, são crenças, né, da organização, valores que nós temos na empresa, que se isso também, se a empresa não tem esse fundamento, a comunicação também ela vira uma comunicação que pode, na verdade, virar contra a própria empresa. Por isso que a gente começou esse movimento da Gerdau de ser mais exposta depois que a gente estava muito maduro e consciente de que a gente já estava num estágio mais avançado de consciência interna, de uma estratégia, de uma mudança cultural
que nos desse tranquilidade de que tudo isso que a gente está colocando para fora fosse verdade do portão para dentro. Porque também não adianta eu fazer grandes movimentos para fora se minha casa está desajustada, se as pessoas não acreditam nisso. Então, esse trabalho também de entender a maturidade que a empresa está, para ela poder ter essa oportunidade de se comunicar, é muito importante. Gente, hoje a temporada Minas S.A. Gestão em Marca é com Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais, dando essa aula de comunicação aqui, né, Pedro? Me fala um pouquinho sobre esse engajamento da Gerdau também no esporte. Tenho visto assim, em várias frentes, né? Inclusive aqui na sede a gente tem as camisas autografadas, né, do Atlético Mineiro, Cruzeiro. A Gerdau também patrocina no futebol o Grêmio Internacional. No futebol, continua dando certo essa pegada de ter ali a marca da Gerdau nas camisas? Continua, Lenice, só uma correção. Aula eu que tenho com você aqui de comunicação, com a sua capacidade de se comunicar com o público. Nada. É um prazer enorme estar aqui te ouvindo também, aprendendo. E o patrocínio esportivo foi uma grande surpresa para nós, né? Uhum. É uma plataforma que já existe há muito tempo, né? O futebol é uma paixão nacional. Mesmo outros esportes como o vôlei, que são muito populares, principalmente em épocas um esporte olímpico muito visto. O que a gente entendeu, né, com o movimento do esporte é a conexão emocional que ele traz. Por isso que a gente tomou uma decisão de fazer um patrocínio esportivo também diferente. O patrocínio esportivo tradicional é aquele que uma empresa compra um espaço numa camisa, põe a sua marca, está tudo certo. Isso não é errado. Cada empresa tem uma necessidade, um propósito. Então, isso não é uma crítica a quem faz, muito pelo contrário. Dependendo do segmento, precisa estar lá, né? E precisa ser lembrado. Isso jamais vai ser um problema. É uma estratégia. É uma estratégia e super bem-vinda que deve trazer realmente muitos resultados para algumas empresas. No nosso caso específico, a gente entendeu que a gente queria muito mais utilizar também, novamente, o patrocínio esportivo como plataforma de transformação social. O esporte, utilizando a torcida, a penetração, o brilho nos olhos que os torcedores têm com seus times, a paixão, não é? O fascínio que se tem pelo futebol, principalmente, para que a gente consiga mobilizar outras pautas como social. Sim. E, naturalmente, conectar a Gerdau com a sociedade. Portanto, quando a gente iniciou essa jornada, há uns 3 anos atrás, primeiramente a gente fez isso com uns 3 times aqui de Minas, 2 do futebol e 1 do vôlei, foi com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro do futebol feminino e com o Minas Tênis Clube. A gente montou uma plataforma nos 3 que tem um propósito social muito grande. Com o Cruzeiro, a gente foi o primeiro patrocinador exclusivo do futebol feminino no Brasil. Em muitos times, o patrocinador do futebol feminino é uma rebarba do masculino. É uma verba que sobra. É um bônus, é um bônus, é alguma coisa. E a gente chegou para o Cruzeiro e falou, não, nós queremos patrocinar o futebol feminino, o nosso recurso vai apenas para o futebol feminino. E foi o que a gente viu aí nas Olimpíadas, né? E os resultados estão aí. Pra você ter uma ideia, Lenice, como que isso transforma. Nós pegamos o Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro é o atual campeão mineiro, atual finalista da Supercopa, acabou de chegar novamente aos playoffs do Campeonato Brasileiro. É um time que se transformou, mas que mais do que isso. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria encorajar, empoderar o futebol feminino. O futebol ainda com muito preconceito no Brasil. Sim. As pessoas ainda criticam muito. E a gente entendeu o seguinte, a gente tem um espaço muito grande para as mulheres abraçarem o esporte, principalmente o futebol, um esporte ainda tão machista e com tanto preconceito ainda. Mulher também joga também futebol, joga gente. E mostrou nas Olimpíadas que está até melhor do que os homens. Então, olha a medalha. Então a gente tinha um propósito de inspirar novas meninas, encorajar, e tem dado muito certo. No Atlético Mineiro, a gente foi por um outro caminho. Foi o caminho de usar a força do Atlético também, assim como o Cruzeiro também, mas usar a força do Atlético para o social. Então, nós montamos o primeiro projeto com o Galo Social. A gente tem feito escolinhas nas comunidades do entorno do Atlético, onde a gente consegue mostrar para as pessoas que dá para ser um jogador amanhã ou um cidadão. Não é só por indicação. Não. Vem cá, se você tiver talento e inspiração e garra ali para trabalhar, você também pode. Hoje são dezenas, centenas de crianças de baixa renda que têm a oportunidade de vestir o escudo de um clube como o Atlético Mineiro, se inspirar nos ídolos e poder ter sonhos, poder acreditar que tudo é possível. A gente tem levado essa mensagem. Eles também têm todo um complemento escolar, uma metodologia de formação, porque talvez atletas de ponta, nem todos serão, mas pessoas melhores a gente tem certeza que sairão, porque o esporte também traz muita disciplina. E a mesma coisa a gente fez com o Minas, que hoje a gente tem diversas escolinhas, então a gente entendeu que o esporte
era muito além da marca na camisa. Claro, ele também nos ajuda a projetar a marca, a conversar com a sociedade, a ampliar o conhecimento sobre a Gerdau, a nos tornar mais mineira de coração, como a gente diz aqui em Minas, mas, sobretudo, a transformar realmente os locais. E mais interessante, tá, Lenice? A gente, por exemplo, fez testes. A gente abriu uma escolinha de futebol no município que a gente opera, projeto social só da Gerdau. Tinha uma busca X de alunos. Quando eu fazia essa mesma escolinha com o Atlético, tinha 10x de interesse. Então, os clubes têm um poder de atração que a Gerdau sozinha ou uma empresa sozinha não tem. O menino pensa, nossa, eu posso um dia jogar lá no Atlético, no Cruzeiro. Exatamente. Jogar vôlei lá no Minas. Então, o patrocínio esportivo para nós foi muito bom. É possível. E a gente escolheu essas duas praças, né? A gente escolheu o patrocínio esportivo no Rio Grande do Sul, foi onde a Gerdau nasceu, em 1901, Natal, que foi tão importante para onde a gente se tornou. E Minas Gerais, que virou a nossa casa. A gente é mineira de coração. Nós não poderíamos virar uma empresa mineira de coração sem apoiar aquilo que está no coração dos mineiros, que é o futebol, que é o vôlei. Sim. Clubes tão tradicionais, tão ligados à cultura da mineridade. E, portanto, nos aproximarmos dessas instituições era muito importante também, para a gente também aprender com os mineiros. E tem sido uma jornada super bacana, a gente está muito feliz e tem visto realmente resultados sociais muito interessantes. De saber comunicar isso também. Exatamente. Né? No vôlei, no surf também tem, não é? Vocês, quer dizer, essa coisa da saudabilidade, não é? Vocês também patrocinam o Campeonato Brasileiro, né? A gente também viu no surf aí, Gabriel Medina aí nas Olimpíadas também, né? Fotos históricas. Sabe que o surf, né? Ele hoje já é o segundo esporte mais praticado por jovens do Brasil. O Brasil tem milhares de quilômetros de costa, é um país costeiro. É um país que tem hoje grandes ídolos, né, como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, mas não tinha uma liga profissional à altura do tamanho do esporte, à altura desses ídolos. Olha só. Para você ter uma ideia, Lenice, quando a gente começou a patrocinar a Liga Nacional de Surf, 70% a 80% dos atletas que disputam a Liga Nacional, que podem ser o Gabriel Medina de amanhã, precisavam complementar sua renda com Uber ou com aplicativo. Fazendo bicos, né? Para poder... Então era uma liga praticamente informal e que a gente tinha muito receio de acontecer. Já aconteceu na história do nosso esporte. Você pega o tênis, a gente teve um Guga e aparece um meteoro e depois a gente não tem uma continuidade. Sim. Como é que a gente vai garantir que o novo Gabriel Medina vai nascer, que o novo Ítalo Ferreira? Então, você ter a oportunidade de apoiar, mais uma vez falando, o social está muito por trás de tudo que a gente faz. Então, mesmo quando a gente vai para o surf, que é um esporte também que nos conecta com os jovens, que moderniza a marca, jovializa nosso posicionamento, então tudo isso faz parte, mas a gente está ali também por um impacto social muito grande. Criar uma liga profissional, gerar oportunidade para esses atletas que hoje podem viver e sustentar suas famílias por meio do surf. A pessoa tem que ter a cabeça tranquila para poder se empenhar ali, não é? Exato. Você na sua profissão, eu aqui também. A gente tem que saber, né? Eu tenho como pagar os boletos, né? Isso. Então, o que é mais importante, né, do que todas essas modalidades que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio de patrocínios, sempre o pré-requisito, Helenice, é que a gente juntos esteja fazendo algum impacto social. Isso tem que vir antes do que a gente conquista como marca naquele patrocínio. O que a gente vai ter de projeção de marca é consequência, no nosso caso. Primeira etapa, quando a gente senta com alguma dessas instituições, organizações, é pensar juntos. Dá para a gente fazer alguma coisa socialmente impactante juntos? Isso tem match? Isso tem oportunidade? Coisas que a gente possa se unir? Tem. Para você ter uma ideia, no ano passado no surf a gente fez o Troféu dos Campeões de sucata metálica retirada dos oceanos. Olha isso. Então, o surfista vindo do mar... Pensar que ele também está ajudando ali a limpar a natureza, a tirar Então a gente está sempre buscando... de volta na economia. Exato. Então todos esses lugares são pontos onde a gente quer trazer essa intencionalidade muito clara. E o futebol, o vôlei, o surf, outras modalidades que a gente apoia de forma mais pontual. A gente tem alguns projetos com escolinhas de tênis. O esporte ele transforma, ele tem disciplina. As pessoas aprendem a perder e a ganhar, aprendem alimentação, o valor do trabalho em equipe. Então eu acho que o esporte, além de tudo, ele tem uma série de outros atributos que são muito importantes. E além de, claro, falando de marca especificamente, projetam as marcas também de uma forma muito interessante. Um país como o Brasil, os brasileiros são apaixonados por esporte. Os mineiros, especialmente, apaixonadíssimos por esporte. Então, não tem talvez cidades com tantos times, né? Hoje é a capital do vôlei.
é Minas Gerais. Sim. Minas Gerais tem Cruzeiro, Atlético, América. Então, assim, é um estado que é um expoente de grandes ídolos da história do nosso esporte. Até o Pelé nasceu aqui. Sim, né? Então, nós Três Corações. Então, nós estamos falando Família de lá. Exatamente, do berço quase de grande parte da história esportiva brasileira. Então, fazer parte do movimento esportivo para nós é muito interessante. O Pedro, e é um legado também, não é, da empresa. O que a empresa está devolvendo para a sociedade para ela ter também as mesmas condições, né? E a gente vê também a Gerdau, listada na Bolsa de Valores de Nova York, tem 25 anos já, e conseguir também transmitir essa imagem, essa comunicação para o investidor, não é? Que vai falar, poxa, eu quero ter uma ação de uma empresa como essa, que está investindo no social, está investindo no aço verde. Como também, não é? Levar isso para o investidor, saber que ele está ali com uma ação, investindo numa empresa que é ambientalmente correta, socialmente justa, economicamente viável, né? Esses pilares do ESG. Isso é fundamental, Elinice. Hoje os investidores também, assim como a gente falou da geração Z, que escolhe hoje, quem escolhe mais não são as empresas, as pessoas escolhem onde quer trabalhar. Sim. O investidor, mais do que ninguém, escolhe onde ele quer alocar o dinheiro dele. E hoje, essa questão de colocar o seu dinheiro, não só onde te dá um retorno financeiro, até porque quem não fizer um bom trabalho de sustentabilidade não vai ter retorno financeiro no longo prazo. Não. A sociedade não vai premiar mais empresas que não se preocupem com isso. E os investidores têm ficado cada vez mais atentos. E a gente vive um momento, né, de expansão. Né? Hoje, você tem uma ideia, só a Gerdau tem mais de 100 mil investidores, pessoas físicas na sua base. Pessoas comuns, pessoas que têm outras profissões, pessoas que estão entre nós, um vizinho, pessoas que colocam parte da sua poupança apostando que pode também ganhar algum recurso ter investindo numa empresa, ter dividendos numa empresa como a Gerdau. Tem uma responsabilidade muito grande, não é? Portanto, tudo isso que a gente faz, a gente acredita muito também que pode sim encorajar que as pessoas possam ter. A Gerdau sempre já teve muita credibilidade, mas ter essa certeza do nosso compromisso. De uma empresa aberta, de uma empresa que se comunica com a sociedade, que tem propósitos muito claros. E a gente tem visto esse movimento mundo afora. Nós temos 25 anos de listagem na Bolsa de Nova York. Que não é fácil, né? Não é fácil. Fomos uma das primeiras empresas brasileiras a se listarem no Brasil também. Então, uma história enorme de comunicação com o mercado de capitais, né? E a gente entende muito que a construção de marca é fundamental também para poder você ter um bom posicionamento e ter realmente essa credibilidade, né? Para que os investidores continuem confiando na Gerdau como um lugar importante para eles depositarem os seus recursos. Acho que o grande desafio é esse, né? Perenizar a marca ali nessa imagem, né? Exato. Pedro, queria que você falasse, menino, já está terminando o programa, a conversa está tão boa. Falasse um pouco também dessa questão do executivo hoje, e eu vejo que você posta nas suas redes sociais, fala da importância da família para você ter essa tranquilidade aqui, por exemplo, agora, numa conversa como essa. O ambiente familiar, né? Hoje o executivo não está mais dissociado disso, não é? Não é só mais aquele workaholic. Não, Alinice, primeiro que até falando em família, eu fico muito feliz de estar aqui em Minas, minha terra. Nasci aqui em Belo Horizonte, todos os meus avós, primos, tios, pais, todos são de Minas Gerais. Você está sempre aqui. Estou sempre por aqui, principalmente quando a América joga. E tá feliz agora, né? Muito. De novo aí. Exatamente, estamos animados. Que bom, né? Mas a família eu acho que é a essência de tudo, né? Assim, e eu costumo dizer muito assim, a gente teve uma época que as pessoas ainda usavam o termo vida profissional e vida pessoal. Isso não existe mais. A vida é uma só. A nossa cabeça é uma só. O nosso corpo é um só. A nossa saúde é uma só. E a gente não tem como separar. Você não sai de casa mal e trabalha bem. Não. Você não tem como ter um dia ruim em casa e um dia bom no trabalho, ou vice-versa. A gente carrega os sentimentos que a gente vive, que a gente experimenta. E se você não tem uma base, né, familiar ou a barra... E família no conceito que cada um quiser criar para si. No meu caso, eu tenho muita felicidade de ter a minha esposa, meus filhos, meus pais, e que desde o começo olharam para a minha profissão e me suportaram, porque a vida do executivo é muito complexa. Você tem muitas ausências, viaja muito. De repente o Pedro está lá em Nova York, de repente ele está na Europa. Como você disse, em Davos. A vida é muito dinâmica, né? Não é? Então, esse entendimento da família, né? E como é que você realmente tem um propósito familiar para ajudar no trabalho é muito importante. Eu acho que
todos os profissionais, sejam eles que estejam mais no começo da carreira, é muito importante pactuar isso muito bem feito. Porque se alguma aresta dessa não funciona, é difícil as coisas engrenarem. A performance não é a mesma. Não é a mesma. Gente, é impossível, né? É impossível. Cabeça não acompanha. E no final do dia, a gente é uma equipe. Né? Uma equipe que é feita pelas pessoas que nos cercam dentro e fora do trabalho. Então, o grande mérito hoje do profissional que eu sou também, talvez até mais do que o meu próprio mérito, é o mérito dos meus pais, da minha esposa, hoje dos meus filhos, porque são eles que muitas vezes me ajudam a não desanimar no momento que a gente tem desafios naturais, né? da empresa. Nas volatilidades que o mundo tem, naturalmente, seja no mundo onde você está na sua casa ou quando você está no trabalho. Sim, todo mundo tem altos. Exatamente, baixos, né? A vida é assim. Nós somos seres humanos, erramos, caímos, levantamos, né? E no final do dia, né, Lenice, eu acho que você tem que ter um propósito de vida, né? E eu acho que esse propósito, quando você tem ele bem focado, né, e a sua família está com você nisso, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então, eu não tenho dúvida, o maior segredo para um sucesso profissional é essa união das pessoas que te cercam, para que todo mundo saiba que você tem um propósito, que está todo mundo junto, porque a vida é feita de escolhas, né? E todas as escolhas são possíveis, mas quando a escolha é feita de forma colegiada e com as pessoas que te amam, que você ama, as coisas ficam mais fáceis. E você, qual que é a mensagem assim, final que você quer passar para as pessoas? De comunicação, de marca, de entrosamento, engajamento, de legado, né? Não, ele acho que é a mensagem final, acho que serve para qualquer profissional, pessoa, empresa. A gente está falando aqui de uma grande empresa, de uma empresa com estrutura, de estratégias, as pessoas podem às vezes pensar, mas como eu aplico isso na minha padaria ou na minha vida pessoal, sou um profissional liberal. Empresa pequena, né? E acho que os elementos são os mesmos, que é a simplicidade, que é a abertura, que é a transparência, que é a disposição para o diálogo, que é a disposição para ouvir. Eu acho que, claro, a Gerdau tem uma escala, mas se você tem a escala do seu bairro, se você tem a escala da sua família, essa escala de ouvir, o que mudou muito a Gerdau foi ouvir. E nós, profissionais, ouvirmos mais as pessoas e as mudanças da sociedade. Então, eu acho que a lição que fica a gente precisa viver em sociedade. E para viver em sociedade, se comunicar é essencial. É tudo, né? Exatamente. Ô Pedro, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por essa aula, por toda essa visão global de uma empresa como essa, que a gente sempre aprende muito e que venham novos desafios, né, para você, para a sua equipe. Parabéns mais uma vez e que a gente tenha aí cada vez mais boas notícias, né, no país, no mundo, para as nossas empresas crescerem e gerarem toda essa cadeia de valor aí. Não, eu que te agradeço, Nene. Sempre um prazer estar com você, dizer que essa aula é recíproca, como eu já disse para você, de estar aqui contigo. Obrigado. E espero que as pessoas possam gostar da conversa e levar essa mensagem, que a gente possa contribuir para a gente ter um mundo cada vez melhor. Obrigada, Pedro. Obrigado. Temporada Minas S.A. Gestão e Marca. Hoje eu conversei com Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Gestão e Marca. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.
A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer.